Glórias a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, em Tuas mãos colocamos que a Tua graça, que a Tua bênção venha estar no nosso coração, na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã de estudos, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos, ó Senhor, aprender com os textos que deixastes para nós, que Teu Espírito venha estar no nosso coração, na nossa vida, nos ajudando, nos auxiliando, para que nós venhamos melhorar cada vez mais na Tua presença, através do conhecimento do Teu Espírito, conhecimento da Tua palavra, pois Tu és importante para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. No mês anterior, liga essa luz central aqui, por favor. É a número 2 lá. Daí ilumina aqui a câmera. No mês passado nós estudamos até Isaías. Obrigado, isso aí. Até Isaías 23. Nós vamos agora, então, dar continuidade em Isaías 24. Nós estamos vendo que ao longo de todos esses textos, Deus trouxe diversos alertas, diversos avisos ao povo. Muitos avisos, muitos alertas. Seja com o povo de Judá, seja com o povo de Israel. E eu creio que o maior aviso de todos que Deus deixa ao longo de toda a sua Bíblia é com relação à morte eterna, ou à segunda morte, ou à condenação ao inferno. São milênios de história, quase 6.000 anos de história, que a Bíblia vem falando sobre isso, que Deus vem alertando sobre isso, e muito pouco resultado isso tem dado. As pessoas têm uma forte convicção de não acreditar nos alertas. As pessoas têm o ser humano tem uma forte tendência em ouvir e não crer. Esse é o normal. E esta característica a gente não enxerga apenas naquele que não é cristão, mas aquele que também é cristão, que tem o conhecimento e que muitas vezes até prega a própria palavra, ele também tem essa tendência de crer e ao mesmo tempo não crer. De acreditar, com os outros vai acontecer, comigo não. Nós temos essa tendência. Nós temos este comportamento de acreditar que Deus vai intervir e por isso ou aquilo não vai acontecer. Porém, quando a gente estuda a Bíblia, a gente compreende que a prudência é parte nossa, que a decisão é nossa, que a escolha é nossa, que é nós que temos que escolher. Nenhuma das pessoas que já viveram sobre essa terra e hoje estão em um dos lugares ruins do inferno, seja no nível 1, no nível 2, no nível 3, que eu diria que é o paraíso do inferno, olha que situação. Quem vai para o nível 3 tem que levantar a mão para o céu e agradecer 1 milhão de vezes. E mesmo assim, mesmo nós estando ainda tão próximos do maior fenômeno, eu diria, que é a volta de Cristo, e por consequência, o acontecimento do Apocalipse, na sua integridade, mesmo nós estando diante de fenômenos que estão prestes a acontecer, que são extraordinários, muito fora do que se viu, mesmo nós estando num ministério onde eu tive a graça de poder sentar em uma mesa com muitos pastores, com obreiros, e ali Deus
através do próprio Cristo, falando sobre estes acontecimentos que iriam acontecer, e depois, eu indo para a Bíblia, encontrei eles já previsto nos textos, como a questão de uma grande destruição através do mar que ainda vai acontecer aqui no Brasil. A Bíblia, ela já previa que isso é um dos acontecimentos que iriam anteceder a volta de Cristo. Eu estava estudando ontem Lucas para aprofundar um pouco mais aquele material que eu trouxe sobre o tempo da volta de Cristo, né? Vários aspectos depois que eu trouxe aqui para vocês aquele material me chamaram a atenção, e eu estou indo um pouco mais a fundo agora e estou encontrando muito mais informações ainda. E aqui em Isaías ele vai estar falando um pouco sobre isso. Ele vai estar falando um pouco sobre isso. Aqui a partir do capítulo 24 ao 27. Deixa eu só confirmar se está gravando. Todos os cursos de obreiros agora, eles, quando eu dou o material, eles são gravados e depois, pouco a pouco, estão indo para o site, né, conforme o Espírito Santo pediu, que assim eu passasse a fazer. Olha ali então. Do capítulo 24 ao capítulo 27, aqui de Isaías, esta sessão é difícil. Claro que tu falar, esta sessão é difícil, estando em Isaías, aí tu se pergunta, mas o que é fácil, né? Isaías é um livro difícil de compreender. Nós estamos levando, inclusive, muito mais tempo do que o habitual, né, para estudar um livro. Mas olha ali, essa sessão é difícil, e os estudiosos estão divididos quanto ao seu significado. Ela é, de forma geral, tida como o Apocalipse de Isaías, vindo após a extensa sessão de julgamentos contra as nações. Esta sessão preocupa-se com a forma como Deus consumará o seu reino contra o mal. Portanto, é mais adequado não tentar identificar acontecimentos históricos específicos nos capítulos. Além de profecias a respeito de que Deus ainda fará, há também hinos de louvor e de ação de graças. Como literatura apocalíptica, muito da sua linguagem é figurada. Então, nos próximos capítulos agora, do 24 ao 27, esse é o trecho da Bíblia, que é dito como o Apocalipse de Isaías, ou o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então nós vamos estar estudando a partir desse momento. Olha só. Isaías, capítulo 24. Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos: o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados.
Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. As paeiras estão murchando e há falta de vinho. E todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu. Ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas. Os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas paeiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: ai de mim, que desgraça! Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair. Há falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos. Como animais, vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhada numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar. Ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambalhando como um bêbado. Será sacudida de um lado para o outro, como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Glória a Deus. Olha só então. Dos versículos 1 ao 13. Os juízos do dia do Senhor. O Senhor julgará a terra e os habitantes da terra. Todas as classes da sociedade que rejeitaram a Cristo serão atingidas no final dos tempos. Descrevem-se as desolações apocalípticas, do 3 ao 13. E a razão delas. 5. Esse período é descrito em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10,
Mateus 24 e 25, Apocalipse 4, do 4 ao 19, Isaías 2, do 6 ao 22, Sofonias 1, do 1 ao 18, Zacarias 12, do 1 ao 14. Olha só, do 1 ao 4, então, ele diz: ninguém escapará. Tudo que acontecer a um, acontecerá a outro. A terra se esvaziará. Então a gente começa a observar que nesse período a qual ele faz referência, que em todos os demais textos ali apontado, como lá em Mateus 24, que nós já estudamos, é um período anterior à volta de Cristo. É um período onde vai acontecer algo tão grande que nunca aconteceu antes e depois também nunca acontecerá. Ele ainda fala ao longo do capítulo que assim como foi nos dias de Noé, também será agora. Né? E o interessante é que quando você pega esta afirmação e você lê lá em Lucas ele descreve com um pouco mais de detalhes, onde, por exemplo, ele diz que e a terra e os moradores da terra estão apavorados com o bramido do mar. Acho que é Lucas 21. Deixa eu ver aqui. Acho que é Lucas 21, se a memória não me engano. Então é interessante, porque, deixa eu pegar aqui, para nós construirmos, quem sabe, algumas metáforas aí ao longo da manhã. O Lucas 21, 25. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então observa que aquilo que Deus tinha falado lá no encontro de pastores naquela época, 2019, se eu não me engano, que ele disse que ainda haveria de acontecer uma espécie de um grande tsunami do mar aqui no Brasil, né? E que isso ia levar à morte de até 1/3 da população. Esses acontecimentos todos, quando a gente vai para a Bíblia, como eu já falei em outros momentos, eu nunca tive o hábito de estudar textos apocalípticos, né? Agora que eu comecei a dar uma olhada nisso, eu sempre tinha o hábito, quando chegava nesses textos, eu pulava. Eu gosto muito mais de estudar o passado do que futuro. Né? Futuro é algo que não me interessa muito. Né? Eu até prefiro, sempre que possível, que Deus permite, inclusive não o conhecendo. Né? Às vezes os próprios dons que a gente tem acabam nos fazendo enxergar mais do que a gente gostaria de enxergar. E isso eu não considero algo bom. Porque é difícil a gente lidar com isso. A gente tem que conseguir isso. A gente sabe muitas vezes o que vai acontecer e tem que agir como se não soubesse o que vai acontecer. Eu acho isso muito chato. Então eu gosto de estudar o passado, porque daí já aconteceu, o que tinha que acontecer mesmo já aconteceu, já passou, e a gente aprende a lição e toca a nossa vida. Mas aqui Isaías ele nos obriga a olhar um pouco para frente, né? Então aqui ele está descrevendo um momento, um período, né? E ao longo do texto ali de Lucas você encontra que, porque ali ele descreve um período grande, tanto em Mateus quanto em Lucas, e ali acho que é pouquinho antes aqui de Lucas, ele também fala que nenhum fio de cabelo sequer será tocado e assim por diante, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, versículo 18. Né? Porém, nós temos que perceber que quando ele faz essas afirmações, ele não está se referindo ao período todo completo, ele está referindo a situações específicas em anos específicos. Porque aqui Isaías ele descreve esse grande acontecimento, né? Esse grande fenômeno, ele deixa claro, né? Como lá no versículo 2, e o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote.
Ou seja, esses acontecimentos finais vão acontecer sobre todo o mundo. O crente fiel e dedicado a Deus, o ímpio mundano rebelde, o que acontecer vai pegar e vai literalmente varrer. Não vai poupar ninguém. Ninguém. Olha, ninguém escapará. Tudo o que acontecer a um, acontecerá a outro. A terra se esvaziará. Então quando nós estudamos esses textos, a gente aprende e tendo a percepção de que a volta de Cristo está perto, e eu acredito que grande parte de vocês também acreditam nisso, né? Que a volta de Cristo está perto, os sinais se mostram. Ali ele falando ali sobre os sinais, né? Sobre sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, né? 2022 eu estava vendo uma lista de acontecimentos astronômicos, né? 2022 está incrível, né? Tem show de acontecimentos no céu quase que todo mês, né? Lua de sangue já teve, agora vai ser a lua que ela fica maior, acho que é 14 ou 15% maior do que o seu normal. Estamos tendo vários alinhamentos de planetas também neste ano. Estamos vendo as estrelas caírem do céu em grande quantidade, diz as chuvas de meteoros, né? Ou seja, as estrelas caindo em grande quantidade no céu. A Bíblia fala 1/3 das estrelas se desprenderam e caíram. Eu acredito que quando ele fala isso, ele não está se referindo a exatamente 1/3 de estrelas, mas uma grande quantidade de estrelas ao mesmo tempo, né? Estrelas, meteoros, objetos que estão voando, que estamos enxergando no céu, né? Lembra que a Bíblia ela foi escrita há milhares de anos atrás, não foi escrita hoje, né? Eles não tinham condições de diferenciar, olhando para o céu, um asteroide e uma estrela, né? E muitas das visões lá de Apocalipse, João ele viu essas coisas acontecerem e descreveu aquilo que ele viu, né? 1/3 das estrelas caíram do céu. Poxa, ele olhou no céu e tá as estrelas tudo caindo, né? Não é que não quer dizer literalmente que está caindo na terra, né? Mas não estão paradinhas, quietinhas como é o comum. Agora mesmo esse ano vai ter 2 ou 3 chuvas de meteoros que vai poder ser visto a olho nu em praticamente todo o planeta, né? Então, 2022 ele está chamando atenção muito para isso. Agora, há poucos dias também, eu estava vendo uma foto que o céu ficou vermelho, em cor sangue, né? Creio que muitos de vocês devem ter visto. Foi em um dado país, não lembro qual foi a região. China? Na China, obrigado. Onde o céu ficou bem vermelho sangue. Até acho que foi lá em Guaporé que eu comentei. Que o interessante é que a Bíblia ela gosta de repetir ciclos, né? Porque lá no Antigo Testamento, que as coisas eram na carne, o que ficou cor sangue, que marcou o início desse período, foi a água. A água se transformou em sangue, marcando o início de um dado período, um dado momento. Antecedeu a muitas pragas e tragédias, como aconteceu naquela época. Agora, a Bíblia ela previa aí que esses sinais aconteceriam no céu, ou seja, a Bíblia ela saiu da questão carnal e passou para a questão espiritual. Ela saiu do palpável e foi para uma região que a gente não toca, né? Que é o espiritual. Agora, então, os sinais que o Novo Testamento ele prevê não estão mais nas regiões que a gente toca, estão nas regiões que não são palpáveis. Interessante esta comparação que a Bíblia segue, esta mesma ideia, né, transferindo as coisas lá do palpável para o espiritual, até nos fenômenos que haveriam de marcar esses momentos, né?
Então, nós estamos vendo aqui, então, que quando a gente percebe isso, o que eu quero chamar mais atenção, que é o mais importante? Que nós temos que aprender a nos desapegar de fato daquilo que nós temos e daquilo que nós somos, como família, filhos, esposa e assim por diante. Porque quanto mais próximo de acontecer esses fatos, o texto está prevendo e está alertando que Isaías está complementando e dizendo: quando chegar o dia dessas coisas acontecerem, não espere que Deus vá proteger os teus filhos. Não espere que Deus vá proteger a tua mulher, a tua casa, a tua família, ou qualquer um daqueles que você ama, pois todos, sem exceção, serão atingidos. E quando a gente vai lá para os primórdios da Bíblia, ela diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Creio que essa vai ser a maior prova, o maior teste que Deus vai fazer com os crentes, vai ser quando Ele for fazer a prova do primeiro mandamento. Por 6.000 anos, Deus fala e ensinou: amai a mim acima de todas as coisas. Vamos ver agora na prática se eles realmente aprenderam a lição. Isaías, ele está nos alertando, e o que eu quero chamar a atenção pouco a pouco, quando eu estudo esses textos, o que eu mais procuro guardar para mim não é o que em si vai acontecer, mas o que eu tenho que fazer para me preparar para eles, caso eles aconteçam. Ninguém esperava que ia acontecer uma pandemia que ia fechar a igreja, fechar tudo. E isso aconteceu e já se tornou passado. Daqui a pouco, a volta de Cristo, que está prevista, já vai ter acontecido e também já será passado. E nós temos que nos preparar para cada um desses itens, cada uma destas fases, porque Deus, Ele decide, Deus, Ele manda, e Ele não está preocupado se eu ou você gostamos disso ou gostamos daquilo. Ele não está preocupado com a minha opinião, com a tua opinião. Desde muito cedo, eu tive a oportunidade de conseguir entender que Deus nunca estaria preocupado com aquilo que eu gosto ou deixo de gostar. Ele sempre deixou claro isso para mim, que o que eu gosto ou deixo de gostar não tem importância nenhuma. Que se eu não gosto de algo, é fácil, muda. Ele sempre deixou claro isso para mim. Que em algum momento, se eu não gostasse de alguma coisa, a única escolha que eu teria é passar a gostar. Simples assim. Em muitas vezes eu sempre defendi, falei que a gente está vivendo um momento onde a própria Bíblia, ela alerta sobre isso, que lá no começo ela incentivava as pessoas a se casarem, a terem família. Quando você vem para o Novo Testamento, ele começa a trabalhar justamente o oposto. Não casa. Não tenham família. Porém, não se esqueçam, isso não é decisão de vocês. É dom de Deus. Deus é que tem que querer, permitir ou escolher vocês para isso. Como escolheu o apóstolo Paulo, por exemplo. Um homem que nunca se casou, inclusive traz grandes alertas sobre isso. Eu diria que a juventude deveria olhar para esses textos com bastante cautela, que quando a Bíblia está te alertando, quando Pedro diz para Jesus: mas Jesus, se como marido eu tenho que fazer tudo isso, então é bom que o homem nem case. Ninguém consegue fazer isso tudo. Aí Jesus diz: mas isso é dom de Deus. Você não tem como escolher isso. Ele está alertando sobre a encrenca, o pepino que é isso. E nós temos que ir meditando nessas coisas e buscando em Deus a direção para que a nossa vida possa andar da forma que Deus quer que a gente ande, não da forma que nós queremos. Há muito tempo atrás eu falava que se eu pudesse escolher, eu jamais me casaria novamente.
Mas Deus olhou para baixo, olhou lá a princesa da minha esposa e disse, não, tu vai lá incomodar ele. Né? Então eu aqui me incomodando. Né? Por quê? Porque Deus disse, tu não pode ficar sozinho e eu sei por que eu estou te dizendo isso. Foi quando eu pedi a ele autorização, eu queria ficar sozinho. E ele não me concedeu. Ele disse não, sem dar motivos ou discutir. Né? Porque como eu sou bispo, e a Bíblia impõe que o bispo ele tem que ser marido de uma mulher. É para lascar o cara mesmo. Né? Mas enfim, tocamos o barco. Então nós temos que aprender, eu comento isso porque eu creio que esta é a ligação que eu acho que o ser humano mais tem na sua vida, é a esposa, é o marido, é a pessoa que eu acho que vai estar mais próxima de ti, seja nos momentos que te faz muito feliz, seja nos momentos que prova os teus 70 vezes 7, que dá vontade de mandar para o inferno, mas eu penso, mas eu vou ter que ir lá buscar depois. Então deixa quieto. Né? Ou seja, então a gente tem que aprender a lidar com esse bombardeio que é família, que é filhos. Né? Eu vejo as pessoas muito, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão criando juízo e decidindo não ter. Mas muitos falavam antigamente, porque filho é bênção, bênção, bênção. Irmão, eu tenho 3 e eu estou tentando descobrir a bênção ainda. Mas enfim, né? Mas mais cheio do que já está. Eu diria, olha, irmão, irmão, essa profecia já se cumpriu. Só aqui em Recife, infelizmente, morreu 120 e tantas pessoas porque estavam morando em um lugar que não é adequado. A terra está cheia até demais. É a realidade isso. Né? Ou seja, então, quando a gente olha para esses aspectos e esses pontos, como família, como filhos, né? É óbvio que cada um tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Dependendo como você enxerga as coisas. Uns vão achar isso o motivo da minha vida, outros gostariam de não ter. Enfim, cada um vai ter a sua opinião, conforme as suas experiências e assim por diante, obviamente. Porém, o que a Bíblia ensina e o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a vontade de Deus é plena. Ela não leva em conta aquilo que tu quer ou tu deixa de querer o que tu gosta ou deixa de gostar. E que quando a gente faz escolhas na vida, Deus ele respeita as tuas escolhas, mas te impõe as coisas. Ele vai te cobrar, ele vai te exigir que o padrão que ele definiu seja respeitado. Seja respeitado. Uma vez a mãe ela foi arrebatada e foi é o que a gente chama de nível 3 do inferno, que é a escuridão, enfim, que eu já descrevi aqui algumas vezes. E lá ela conheceu uma jovem, que morreu jovem ainda, e era uma pessoa que se criou na igreja. Era fiel a Deus na igreja. Era obediente a Deus na igreja. E ela foi para lá simplesmente porque ela cuidava da avó dela, era a única herdeira, e ela passou a usar as joias que era da avó dela. E Deus considerou isso errado, porque a avó dela não tinha cedido isso para ela. Ela simplesmente se apossou, porque se considerava a única dona. E isso, esse ato simples, não é a questão de usar joia ou não, não é essa a questão que eu quero entrar. A questão é a atitude dela. Tomou posse de algo que não era dela, porque foram essas palavras que a mãe lá disse para ela. Ela tomou posse daquilo que não era dela, Deus não concordou com isso, e por isso ela foi lá para a escuridão. E pelo jeito morreu ainda antes que a avó dela ainda. Ou seja, encurtou o tempo de vida na terra e ainda foi para um lugar ruim, para um ato que a gente diria tão simples. Né? Ou seja, então o perigo é que as pessoas lidam com Deus hoje, achando que ele é riquíssimo em amor, misericórdia, essa coisa linda, esses textos lindos, e não compreende a aplicação disso. Tudo isso é lindo e maravilhoso enquanto você está vivo aqui na terra. Ele é riquíssimo em misericórdia contigo aqui. Ele é riquíssimo de amor, bondade aqui. Morre, sai daqui do jeito que ele não quer, a conversa muda. Por pequenos detalhes. Né?
Ele te coloca, na melhor das hipóteses, lá na escuridão. Ou seja, ela poderia estar num lugar muito melhor se simplesmente não tivesse pegado algo que não era para ela ainda. Dali, quem sabe, uns anos ia ser dela igual, a avó dela ia partir. Por uma atitude que Deus não concordou, encurtou o tempo de vida dela na terra e ainda perdeu a salvação. Então é esse Deus que a gente, ao estudar o livro, os textos de Apocalipse e textos como esse, nós temos que perceber esta relação, esta complexidade que tem da diferença de como Deus age e se comporta com o ser humano enquanto ele está na carne e como Deus age e se comporta quando nós morremos e saímos da carne. A coisa muda completamente de figura. A forma como ele age é completamente diferente. Olha ali, ó. Então, do 1 ao 4, ninguém escapará. O que acontecer a um, acontecerá a outro. A terra se esvaziará. Tudo isso aconteceu, tamanha a contaminação e consequência do pecado. Versículo 5. Eu já falei em outros momentos que a Bíblia ela está organizada em ciclos. Ciclos que têm início, meio e fim. E a gente observa que o final de cada um desses ciclos é quando a terra atinge um nível de pecado e de contaminação que Deus olha para isso. É como diz a Bíblia, o cheiro do pecado chega ao trono de Deus. Aí é que a bomba estoura. Como aconteceu lá no tempo de Noé, como aconteceu ali no tempo onde o povo, depois de estar na terra prometida, caíram no pecado e com isso foram exilados. Como agora estamos vivendo um momento onde nunca se viu tamanha contaminação dentro do templo. A contaminação antes estava externa à igreja. Dentro das igrejas, as pessoas mudavam a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de se comportar. Hoje não, hoje a única coisa que muda é a carteirinha. Ao invés de ter a carteirinha do bailão, tem a carteirinha de membro. Algumas estão até modernas, agora tu já pode andar com as duas. Então, no sábado tu tá no bailão, no domingo tu tá na igreja e vamos tudo pro céu porque Deus é bom. A tua forma de andar, de vestir, de se comportar, não precisa mudar mais nada. Deus só quer o coração. O Deus de hoje, ele só quer o que é falso, enganoso e perverso. Ele abriu mão da santidade. Então nós observamos que quando esse tipo de coisa ela começa a acontecer, chega num ponto que a única forma que Deus sempre conseguiu encontrar para trazer juízo à terra sempre foi a morte. A morte. Não tem outro meio. Deus passa pregando, avisando, alertando. Estamos estudando Isaías que está fazendo isso. Estudamos já diversos outros livros que fizeram isso. Deus avisou, 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 avisou. Disse, olha, quando essas coisas acontecerem, vai acontecer tanto ao ímpio quanto ao crente. Tanto ao cara que é bêbado, quanto ao pastor. Ninguém vai escapar. Ninguém vai ser poupado. E o que as pessoas falaram? Bobagem. Como nós vimos em livros anteriores, capaz. Deus nunca vai fazer isso. O povo, nesta época, estava vivendo o melhor período da vida deles, em matéria de reinado, em matéria de riqueza, em matéria de dinheiro, em matéria de conforto. Eles tinham tudo em abundância. E aí aparecem uns doidinhos assim que nem eu, falando que Deus não está contente. Mas como não está contente se o número de pessoas crentes aumenta a cada dia? Como que Deus não está contente se tem uma igreja quase em cada esquina? Pois é.
As igrejas agora estão começando a entrar numa nova moda, porque o perigo da carne é que ela é sempre insaciável. Ela sempre quer uma novidade. Quando ela alcança a novidade, aquela novidade ela deixa de ter graça e ela vai querer outra novidade. Quando ela alcança outra, aquilo perde a graça, ela vai querer outra novidade. O nosso corpo, ele é insaciável. Todos nós somos assim. Nós temos que conseguir botar freio nisso. Nós temos que conseguir controlar essas coisas, conseguirmos retroceder. Retroceder. Nós somos insaciáveis, tanto para o mal, muitas vezes, quanto para o bem. Às vezes a gente quer ajudar demais as pessoas. Eu já falei isso em outros momentos. Nós queremos ser bom demais, poupar a pessoa de um futuro ruim. Eu digo que há momentos, irmão, retrocede. Não fala mais. Deixa se matar com as próprias mãos. Você não adianta. Tem coisa que é bater em ferro frio. Vai brigar, discutir. Se incomodar um monte, não vai adiantar em nada. A Bíblia mostra dezenas de exemplos disso. Nós temos que aprender, vamos retroceder e deixar se matar com as próprias mãos. Esse equilíbrio a gente tem que conseguir perceber ao longo do tempo. E esta previsão é o que está acontecendo. Está acontecendo. Tudo isso aconteceu tamanha contaminação e consequência do pecado do povo. Teve aquele pastor, quando teve um ator famoso, que era homossexual assumido, estava doente, o pastor esse disse que ia orar para aquele ator morrer. Porque ele era um mau exemplo, não sei o que e tal. Segundo a ideia dele. Eu acho absurdo, A gente não deve desejar o mal a ninguém. E a própria Bíblia ensina lá em Provérbios que a gente não deve ficar feliz com a desgraça dos nossos inimigos. Isso não deve ser motivo de alegria para nós. Mas, enfim, que eu estava lendo uma reportagem, ele foi condenado, se não me engano, a 2 anos de prisão ou algo do tipo. Ou seja, está se incomodando um monte por algo que não precisava. Nós estamos vivendo um momento que o nível de contaminação alcançou níveis estratosféricos. E nós temos que ser prudentes quanto a isso, principalmente em respeitar o direito de qualquer pessoa ser o que ela quiser na vida, independente de eu concordar com isso ou não. Assim como ela não concorda que eu seja crente, eu não vou concordar que ela seja um homossexual, mas enfim, vamos nos respeitar. Não vamos nos tratar mal, nos ofender. Enfim, não, cada um segue a sua vida e ponto final. E no final que Deus faça o que ele achar melhor. Olha lá, o versículo 6 ele fala: a maldição consome a terra e todos que habitam nela. Malaquias 3:9. Então nós temos que perceber que quando essas coisas acontecem, quando essas tragédias acontecem, as pessoas têm o hábito de dizer: Deus está se vingando na terra. Não. Deus não está se vingando de ninguém. É o pecado que as pessoas produziram e está gerando agora a morte. O salário do pecado é a? Quando a gente planta pecado na terra, ele vai levar um tempo para crescer. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. É como uma grande lavoura. Ele está crescendo. Ele está crescendo. Ele está crescendo. Quando ele amadurecer, estiver no ponto para ser colhido, ele vai causar morte. Porque é para isso que ele é plantado. O pecado é plantado para causar morte. Não é Deus que vai matar, não é Deus que vai levantar o mar. Não, é o próprio pecado que o povo plantou. O povo plantou pecado, mas cedo ou mais tarde vão colher morte. É isso que Isaías está explicando. Tudo isso aconteceu tamanha contaminação, consequência do pecado. A maldição consome a terra e todos que habitam nela. Do 7 ao 13,
nada que antes trazia alegria, músicas, muita bebida, nada disso existe mais. Poucos sobreviverão. Cantarão e darão glórias a Deus nos 4 cantos do mundo, mesmo estando magros e com fome. Sempre vai ter os fiéis a Deus. Sempre vai ter aqueles que viu ali a família morrer, filhos morrer, e vão continuar cantando, engrandecendo a Deus, como diversos momentos. Em muitos países, nós estávamos na igreja orando e Deus revelou para nós que naquele momento, em um dado país, mais um servo dele estava morrendo por não rejeitar o nome de Jesus. Sempre vai ter esses que preferem morrer, mas manter firme com Deus. Continuar firme com Deus, que sabe a nossa vida é temporária aqui na terra, é momentânea aqui na terra. Não estamos apegados àquilo que temos aqui na terra. Quando eu falo, eu gostaria de viver 150 anos, não porque alguma coisa nessa terra para mim me faça falta ou eu ame muito. De forma alguma, eu acho que aqui é um horror. Mas porque tem tantas almas que ainda precisam ouvir, são tantas pessoas que precisam de uma oportunidade para conhecer mais a palavra de Deus. E o que eu vejo é que dia após dia o próprio cristão ele não está lendo mais a Bíblia, ele está lendo menos. Ele não está se aprofundando mais, ele está se aprofundando menos. Ele senta em casa, passa o dia, ele não abre uma Bíblia, ele não ora quase, não jejua, não se aproxima de Deus, não está nem aí se o vizinho dele está indo para o céu, para o inferno, nem te ligo. E os que estão pregando, meu Deus do céu, era até bom que não pregasse, porque o evangelho está ensinando tudo errado. Ou seja, então, quando eu falo, eu quero viver aqui 150 anos, não é porque eu tenho prazer com alguma coisa aqui. Se Deus me dissesse hoje, Leandro, tu quer ir embora agora, não olho nem para trás. Não tem nada aqui para mim, nada. Para onde eu olho é tristeza e sofrimento e desgraça e problema. Não tem motivo nenhum que me apegue aqui. Agora, quantas almas ainda precisam ouvir o evangelho? Quantas almas ainda precisam conhecer Jesus? Depois eu vou ter uma eternidade toda no céu. Não tenho pressa. E nós precisamos alertar as pessoas. Música e bebida sempre foi o que o homem mais quis, e quando a Bíblia fala sobre isso, tem música e bebida. O carnaval mesmo no Brasil é um dos destaques no Brasil. No mundo todo, falar Brasil, carnaval. Antigamente tu falava Brasil, futebol. Agora ninguém comenta que fica feio. Então Brasil, carnaval. É direto. E a Bíblia falando, quer que chamava a alegria deles? Música e bebida. Mas sempre tem aqueles que são fiéis. Do 18 ao 22. Temporais de chuva, terremotos na terra. Esta foi despedaçada, totalmente abalada. A terra balança como se estivesse bêbada. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima e os reis embaixo da terra. Serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão. Semelhante àqueles bunkers, Lembra que se fala muito em lugares nos Estados Unidos, que é muito comum fazer aqueles bunkers, vai todo mundo para baixo da terra, que é para sobreviver? Ou seja, a descrição do texto, quando eu estava lendo, ele descrevendo o que iria acontecer, é semelhante às pessoas entrando para dentro desses bunkers para conseguir sobreviver. E no 23, como é comum aparecer em todos os textos que apontam para esse dia, a lua e o sol ficarão escondidos, como se estivessem envergonhados. É muito comum isso. A gente já viu momentos como esse, como, por exemplo, o momento de um eclipse, por exemplo.
ou no momento de um dia de grande temporal, né? O céu fica completamente nublado, escuro, você não enxerga nem a lua e nem o sol. Então, como se eles estivessem envergonhados, né? Tivessem vergonha de olhar para a terra e enxergar o que nela aqui está hoje. E a gente, quando pega os 140 e poucos pecados, 141, se não me engano, que a Bíblia cita, e a gente olha para o tempo de hoje, nós estamos batendo recorde em tudo, em todos os lugares. As doenças agora, está difícil até gravar o nome das doenças, porque é tanta doença agora que aparece, que é difícil até de memorizar. Agora o Rio Grande do Sul conseguiu a façanha de ter a primeira variante Covid gaúcha. Nós estamos exportando até variante de Covid. Olha só, que coisa. Pois é. É o pecado crescendo demais, os absurdos crescendo demais, e pouco a pouco a consequência do pecado vai brotando e nascendo também. É nós que plantamos vida ou morte. Quando a gente planta pecado, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher morte. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Olha lá, ó. Versículo, capítulo 25, então, alguma dúvida até aí? O que tudo indica é porque a Bíblia sempre fala que no dia desses eventos acontecerá algo na terra que nunca aconteceu e nunca mais acontecerá. Então é algo muito grande mesmo, que vai acontecer, que vai atingir a todo mundo, não digo com a mesma intensidade, mas ou de uma forma ou de outra. Então, mas acho que o que mais importa é o que mais chama sempre atenção para mim, qual é o preparo, emocionalmente falando, que eu tenho que ter se eu tiver que viver um dia como esse. Sempre que eu prego esses textos e trago esses alertas, eu sempre digo, tomara que leve uns 500 anos para acontecer. Porque daí eu não estou mais aí, a minha família não está mais aí, ponto final. Até porque não tem como dizer, nunca vai acontecer, não. Se a Bíblia prevê, porque vai. Isso aí é, mas vamos orar e jejuar, quem sabe Deus muda de ideia. Não vai. Irmão, eu estou desde os 4 anos de idade dentro de igreja e Deus nunca mudou opinião nenhuma com relação a mim por eu pedir, orar e jejuar ou qualquer coisa. Ele sempre fez o que quis, do jeito que ele queria, e sempre que eu pensava diferente, ele sempre deixou claro para mim, isso é bem fácil resolver, muda. Ponto final. É simples. Então nós precisamos ter em mente, é a gente que tem que se preparar para isso, porque senão, se vier a acontecer no nosso tempo, que eu tenho para mim, e tomara que eu erre essa, porque a gente não ganha nada em acertar essas coisas, mas 2022 tem tudo para não ser um ano normal. Tem tudo para não ser um ano normal. Porque é muitas coincidências juntas, numa mesma época, no mesmo período. Os anjos têm alertado, já falaram mais de uma vez, que no céu está tudo pronto para a volta de Cristo, que eles inclusive já estão de prontidão. Não é nem algo, daqui a 500 anos, não. Ninguém vai ficar de prontidão para algo de que vai acontecer daqui a 200 anos. Porque a Bíblia ela aponta para o tempo, ninguém sabe o dia e a hora. Agora o tempo, a proximidade, isso aí a Bíblia traz uma imensidão de características. Por exemplo, a ciência hoje consegue prever, com uma relativa margem de acerto, daqui 4 dias vai chover ou vai fazer sol. Tu pega um celular hoje, tu olha ali até para os próximos 10 dias. Se o ser humano, que conhece um fiapo, conhece a sabedoria que a gente tem é uma gota em um oceano, consegue prever algo assim, tu imagina os anjos, que estão lá há quantos milhares de anos,
conhecem Deus até quando Ele dá um respiro, já sabe o que Ele quer. Estão ali milhares de anos na volta dele, trabalhando com Ele, enxergando, conhece todos os seus gostos, ideias, manias, pensamentos. Um olhar dele é um livro para eles. Não precisa mais do que isso. Imagina eles conhecendo a Bíblia da forma que eles conhecem. O que a gente conhece da Bíblia é... Uma vez ele disse para nós, na reunião dos que estavam ali, os que mais conheciam apenas 5% da Bíblia. A teologia, uma vez eu até pensei em fazer uma faculdade de teologia. Aí eu orei a Deus para ver o que ele achava disso. Aí ele me disse, olha, 40% do que tu vai aprender lá está completamente errado. 40%. Eu disse, tá, mas eu vou estudar para ser burro então deixa como tá, né? Não adianta isso, né? Mas claro, tem gente que faz teologia e gosta, enfim. No mínimo, para ter um canudo na mão é bom, porque daí se tu for preso, tu fica em cela especial e aquela coisa toda, né? Tem uma boa utilidade. Né? Então, eu sempre tive em mente, eu vou fazer uma faculdade, porque daí se algum dia eu for preso, pelo menos eu fico em cela especial, com TV na cela, e aquela frescura toda, né? E não vou estar lá enfiado com um mundaréu de gente. Garantiu o meu, né? Ou seja, a gente não sabe amanhã, né? Poxa vida. Então nós percebemos então que os anjos conhecem tudo isso. Eles podem saber exatamente o dia e a hora, mas o ano, o mês, a época, isso aí é claro para eles, não tem dúvida quanto a isso. Né? Mesmo que eles façam planos, e eu acho que é assim que deve ser, que façam planos para o que eles vão fazer daqui 200 anos, daqui 300 anos, daqui 400 anos, e eles têm a expectativa que não vai dar para fazer, mas estão fazendo planos. Porque vamos construir a catedral, porque vamos fazer isso, porque vamos fazer, é claro que vamos fazer planos. Porque até agora, como eles dizem, o Pai ainda está sentado no trono, ele não se levantou ainda. Né? E então nós percebemos que planos a gente tem que fazer. Eu faço plano para daqui 100 anos, né? Agora, se vai acontecer, bom, aí eu não sei, aí é Deus que vai definir, né? Então, planos ele sempre vai fazer, e quando vocês escutarem ele falando planos, para daqui tanto tempo, isso e aquilo, ele não está dizendo que Cristo não vai voltar antes disso. São apenas planos, porque o único que sabe o dia e a hora é o Pai. Nem Jesus, nem os anjos sabem disso. Por isso, eles têm que produzir, eles têm que trabalhar, eles têm que planejar, eles têm que correr atrás, né? Mesmo que não vá dar tempo de acontecer.